Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las. Para que em vós comece, em vós termine tudo o que fizermos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Imaculada e viva Cristo Rei. Eu sou Tiago Bruno, missionário, jornalista católico para o canal Católicos de Verdade. Eu poderia fazer esse vídeo muito empolgado pela pregação grandiosa que o nosso querido Padre José Augusto fez na homilia ontem no PHN. No entanto, eu preciso tratar com muita seriedade o que foi falado e colocado pelo Padre na sua pregação na missa. Padre José Augusto, ele fala de como nós devemos assumir a cruz. Padre José Augusto, ele fala da radicalidade das nossas decisões por Jesus Cristo. Padre José Augusto fala da santidade. Eu vou colocar 2 trechos da pregação aqui. E também Padre José Augusto fala de Jesus estar no centro das nossas vidas. Porque se não estiver no centro das nossas vidas, obviamente nós não vamos conseguir superar a ferida que foi causada pelo pecado original. Nós somos inclinados ao pecado. Essa é a nossa natureza, por conta do pecado dos nossos pais Adão e Eva. A única pessoa que foi concebida sem pecado foi Nossa Senhora. Então, Nossa Senhora ela não tinha a inclinação ao mal como nós temos. Pois bem, antes de colocar os trechos, eu preciso ler para explicar melhor isso. Deus é providente, né? Bem no dia hoje, 13 de julho, as meditações de São Tomás de Aquino, elas vão falar sobre as feridas da natureza como consequência do pecado. Primeiro parágrafo, São Tomás vai dizer o seguinte, pela justiça original, a razão continha perfeitamente as forças inferiores da alma. Esta mesma razão era aperfeiçoada por Deus, estando a ele sujeita. Quando foi criado Adão e Eva, eles tinham a justiça original e o andamento da vida estava na devida ordem, tá? Porém, essa justiça original se perdeu pelo pecado do primeiro pai. E, em consequência, todas as forças da alma estão, de certo modo, destituídas da própria ordem. Ou seja, depois do pecado original, a nossa alma ficou bagunçada, tá? Inclinada ao mal, que, naturalmente, se ordenam à virtude, ou seja, nossa alma antes do pecado original, ela buscava as virtudes, agora não. E a mesma destituição se chama lesão da natureza, ou seja, essa lesão da natureza, vamos dizer assim, ferrou com tudo na nossa ordem original. E por isso Jesus tem que estar no centro da nossa vida, senão, por nossas forças humanas, nós não somos capazes de vencer, mas quando nós pedimos em nossas vidas a força de Deus, colocamos Deus no centro, aí nós temos a força dele, com a força de Deus nós somos capazes. Mas eu já falei demais, vamos colocar o primeiro trecho da pregação do Padre José Augusto. Preste atenção. Jesus, ele precisará ser o Senhor, o Deus. É Ele que eu sirvo. Ele é o meu Deus. E eu deixei essa questão dessa sexualidade depravada, eu deixei as drogas, eu deixei a bebida, eu deixei tudo por amor a Ele, porque eu preciso estar preparado para quando o Senhor voltar.
Não dá para ser uma geração PHN assim. Aqui eu louvo a Deus, bendigo, canto e aquela coisa toda, e faz aquele suar e luta, e pega a camiseta e roda aqui. Aí quando volta para casa, se torna pagão como os pagãos. Tem que voltar para casa e dar o testemunho de não se envergonhar de Jesus Cristo quando vai para casa. Aqui é fácil. Todo mundo aqui professa uma mesma fé. Graças a Deus. Mas é lá, na sua faculdade, na escola, no trabalho, na tua casa com teus irmãos pagãos, com os teus amigos, é lá que você tem que testemunhar. É lá que você não pode se envergonhar de ser de Jesus Cristo. É lá que você vai dizer PHN, por hoje não. Eu não vou pecar. Não é apontar o dedo para eles, mas é dizer para eles: venha comigo, PHN comigo. Estão entendendo? Isso tem que voltar diferente. Nessa consciência, eu tenho um Deus que morreu na cruz por mim e deu a vida por mim. Se não fica assim: bonitinha aquela música, eu canto aquela música, eu faço isso, eu gravei meu CD e aquela coisa toda, mas a minha vida, quando está no meio dos que deveriam conhecer nosso Senhor, eu sou igual a eles. Eu me visto igual a eles, eu falo igual a eles, eu falo piada igual a eles, eu bebo com eles, eu faço tudo. Aí quando eu venho para a igreja, agora eu sou de Deus, aí fica ali. Aí quando eu saio, mais uma vez eu digo, eu gosto desse silêncio. Vocês estão pensando. Muito aplauso, muita gritaria, é euforia, você não está pensando. E nesse pensamento, nesse momento em que você pensa, você está tomando já uma decisão dentro de você. Você está do lado de Cristo ou do lado do diabo? Você é de Deus ou não? A radicalidade que nós temos que tomar a cruz de Cristo, ela é cheia de renúncias. Cheia de renúncias. Nós renunciamos a amizades erradas, nós renunciamos ambientes que já não servem mais para um católico, um cristão. Nós renunciamos muitas coisas por causa de Jesus Cristo. Porque não é de uma hora para outra que você vai escutar: nossa, aquela pessoa é uma pessoa de Deus. Não. E claro, é um testemunho diário, né? Que a pessoa vai ter que ir dando. Mudou de vida, né? Está ali servindo ao Senhor. Mas é algo diário. Se nós não renunciarmos roupas erradas, bebidas erradas, sexualidade desregrada, masturbação, pornografia para os homens e para as mulheres também, né? Todos esses tipos de situações que são, vamos dizer assim, desordenadas na nossa vida, nós precisamos ordenar. Nós vamos ter que olhar os santos, nós vamos ter que olhar o exemplo de Cristo, imitar a Cristo, imitar a Virgem Maria. E isso são renúncias. Opa, essa roupa aqui não posso usar mais. É muito apertada, é muito colada. Não posso fazer mais. Essa palavra eu não posso dizer mais. Tudo isso, sabe? E quando você abre o coração para Cristo, para que Ele possa moldar o seu coração novamente, isso naturalmente vai se ordenando. Mas precisa de um sim verdadeiro e uma vontade genuína. Por isso que a palavra de Deus vai dizer que precisa daquela violência. Violência para seguir. Que é decidir, mas com uma vontade decidida a Cristo. E não somente da boca para fora. Eu estava vendo algumas pessoas que não têm hábitos tão católicos,
que fizeram a consagração a Nossa Senhora pelo método de São Grimond de Montfort, né? A total consagração. E eu até brincava com a minha esposa e eu falava, olha, Deus abençoe, que consigam viver verdadeiramente de dentro para fora todas as exigências que nós temos quando nós nos consagramos. Porque você precisa renunciar ambientes, roupas e tantas outras coisas que são comuns nesse mundo pagão. Então Deus abençoe que realmente consigam perseverar e entendam que a total consagração é algo que é de dentro para fora, não é só colocar uma roupa modesta ou ir à missa ou rezar o texto todo dia. Isso são consequências de uma vontade interior que mudou. E por isso, eu preciso colocar este outro trecho que o Padre José Augusto vai falar justamente disso, da santidade que nós devemos buscar nas nossas vidas. Escuta só. Santidade. Pecado nunca mais. Santidade para sempre na nossa vida. Só santidade. Deus quer sua santidade. Deus não quer o seu pecado, não. Chega dessa história de dizer Deus me ama com os meus pecados. Deus não te ama com os seus pecados, não. Mas Deus te ama quando você larga o pecado. É quando você serve a Deus. Porque essa história, Deus me ama com os meus pecados, sabe o que está acontecendo? Deus me ama com os meus pecados e eu fico no pecado. Deus não ama o pecado, Ele ama o pecador. E a geração PHN é uma geração convertida. A geração PHN não é uma geração igual aos jovens do mundo, não. Vocês são diferentes e precisam ser diferentes. Se não foram até agora, você tem que ser a partir de agora. Por hoje, agora. Eu vou ser diferente. Eu vou ser de Deus. Eu não vou ser qualquer pessoa. Agora. Decidir agora ser totalmente, inteiramente, completamente de Deus. É algo muito difícil. Dom Adair sempre fala, é muito difícil ser católico, é muito difícil. Ainda mais para um jovem que você tem que renunciar a tantas coisas. Mas também não é só para um jovem, é para adultos. É para todas as pessoas. A santidade é para todos. Mas a santidade, a busca por essa santidade, ela tem consequências na nossa vida que são as renúncias. Sem as renúncias é impossível chegar à santidade. Sem as virtudes também é impossível. Sem a humildade e a obediência também é impossível. Então, saibamos que o caminho da santidade é um caminho difícil, apertado, ele não é largo. Ele é apertado. A porta que leva à vida é apertada. Mas é nessa porta, é nesse caminho que nós temos o nosso coração verdadeiramente preenchido. Então não há outro ou outros caminhos, mas só este caminho. Que Deus nos abençoe para defender a verdade da Santa Igreja Católica. Lembro que na quinta-feira da semana que vem nós vamos ter a nossa formação, a nossa aula Santa Missa Revelada, que foram as visões que Catalina Rivas teve sobre as coisas que acontecem na Santa Missa e que nós não enxergamos. Convido, que eu preparei com muito carinho essa aula, essa formação para todos. Então, convido que já entre nos nossos grupos de WhatsApp, no nosso grupo de Telegram, já enviei o PDF e venha participar dessa aula que será uma grande bênção. Salve Maria e que viva Cristo Rei!